A depressão é um transtorno mental dos mais comuns e diversas pesquisas mostram que em indivíduos com depressão existe uma diminuição da atividade de algumas áreas do cérebro, mais especificamente o córtex pré-frontal e o hipocampo. O córtex pré-frontal é uma estrutura do cérebro que é muito importante para o desempenho de funções como a diferenciação de pensamentos ou atitudes conflitantes, como, por exemplo, a oposição entre o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que é igual, o que é diferente. Também é a sede da expressão da personalidade do indivíduo. Também é muito importante para criar expectativas e definir estratégias para alcançar determinados objetivos, orquestrar pensamentos e atitudes de acordo com metas internas e também reconhecer o controle social como um limite para as atitudes do indivíduo. Como a depressão afeta a atividade dessa área do cérebro que está envolvida com todas essas funções, é lógico que essas habilidades, essas características da atividade mental podem estar mais ou menos comprometidas nas pessoas com depressão. Já o hipocampo é uma estrutura do cérebro que está mais relacionada com a consolidação da memória, mas é uma área de conexão de diversas estruturas e diversos circuitos do cérebro diferentes que também está relacionada com a orientação no tempo e no espaço. Quais são os sintomas e os sinais mais sugestivos de depressão? Para se fazer o diagnóstico de depressão, é preciso que o indivíduo se enquadre em determinadas características. Existem critérios para isso, mas, de uma maneira mais resumida, a gente pode dizer que é importante a ocorrência de um sentimento de tristeza e perda do interesse ou do prazer com atividades que anteriormente despertavam esses sentimentos na pessoa. Essas manifestações devem estar presentes por um período de no mínimo 2 semanas para que se possa fazer o diagnóstico da depressão. Mas só essas manifestações não são suficientes, então é necessário que haja também algumas outras manifestações, como alteração do sono, tanto uma insônia, e o mais comum é que nas pessoas com depressão a pessoa consiga até iniciar o sono de uma maneira mais fácil, sem grande dificuldade, mas acabam despertando muito antes do horário desejado. Isso não é uma característica exclusiva ou necessária para o diagnóstico de depressão. Também não é raro as pessoas se queixarem de uma diminuição da disposição ou uma sensação de diminuição da energia. Alteração do apetite também pode acontecer, tanto diminuição do apetite quanto aumento do apetite. Com relação à atividade mental, pode haver tanto um aumento da atividade mental como também uma apatia mental. E o mesmo vale para a atividade física do indivíduo. As pessoas podem ficar ou mais agitadas fisicamente ou mais apáticas. Existe também a possibilidade de uma dificuldade de concentração ou de formação, consolidação de memória, sentimentos recorrentes de culpa, inutilidade ou desesperança e pensamentos recorrentes de morte ou de suicídio. E a depressão pode ser encontrada como um transtorno mental isolado, que é o caso do transtorno depressivo ou depressão unipolar, mas também pode fazer parte de outros transtornos de saúde mental, como o transtorno bipolar, o transtorno misto ansioso-depressivo e a depressão pós-parto. E em todos esses tipos de depressão, ela pode variar entre um quadro mais leve até um quadro mais grave. Já foram identificados diversos fatores de risco para a depressão. Muito se fala de um componente hereditário no desenvolvimento da depressão, mas fatores hereditários têm um peso de apenas 40%, ou seja, menos da metade. Mais importante do que isso são outros fatores, como, por exemplo, a diminuição de determinadas habilidades cognitivas, principalmente a diminuição da autoestima e a diminuição da capacidade de controlar sentimentos negativos, como a tristeza,
a falta de esperança e a irritabilidade. Também existe uma diminuição da capacidade do indivíduo estabelecer relacionamentos mutuamente gratificantes, o que acaba levando muitas vezes ao isolamento social. Não é raro nas pessoas que desenvolvem depressão uma educação que acabou hipervalorizando o sucesso em detrimento da felicidade. Isso leva a uma série de frustrações ao longo da vida e principalmente uma intolerância a situações, por exemplo, que podem ser percebidas como fracasso da pessoa, inclusive na questão financeira. Eventos negativos da vida também podem desencadear quadros de depressão, mas acredita-se que isso seja mais importante em pessoas com baixa resiliência, ou seja, pessoas que têm uma capacidade mais reduzida de reagir de uma maneira positiva diante das ameaças e desafios que a vida nos impõe. Mas existem outros fatores também que estão muitas vezes menos relacionados com aspectos psicológicos e que podem estar associados com o desenvolvimento de depressão, como por exemplo a alimentação pobre em gorduras do tipo ômega 3. As gorduras do tipo ômega 3 elas se acumulam preferencialmente no cérebro e ao contrário das gorduras do tipo ômega 6, que são mais comuns na alimentação, as gorduras do tipo ômega 3 têm um efeito anti-inflamatório e já está estabelecido que em indivíduos com depressão existe um processo crônico de uma inflamação de baixa intensidade no cérebro. E então é muito provavelmente por isso que a alimentação pobre em gorduras do tipo ômega 3, que exercem um efeito anti-inflamatório no corpo e mais especificamente no cérebro, onde essas gorduras se acumulam, esteja sim relacionado com o risco de desenvolver depressão. O sexo feminino tem um risco 3 vezes maior de desenvolver depressão do que o sexo masculino. Acredita-se que isso não seja por causa de uma questão hormonal, e sim por questões ligadas à maneira como as mulheres são tratadas ou mesmo educadas nas sociedades machistas. Então, isso leva muitas vezes a uma situação de um desconforto muito grande da mulher diante de uma série de desafios que a vida e as relações sociais acabam impondo. A ansiedade crônica também é um fator associado com o desenvolvimento de depressão e a presença de doenças graves, principalmente doenças crônicas degenerativas, como câncer, doenças neurodegenerativas, também aumentam muito a chance do indivíduo desenvolver depressão. O abuso de álcool e de drogas também está relacionado com o risco de depressão, assim como as pessoas refugiadas que passam por verdadeiros dramas na sua história de vida e a população LGBT também está mais propensa a desenvolver depressão em função de uma série de dificuldades nas suas relações sociais decorrentes do preconceito da sociedade. As vítimas de bullying também têm um risco maior de depressão. Esse risco é maior para as pessoas que sofrem bullying do que as pessoas que são os perpetradores do bullying, embora em muitas situações seja difícil identificar exatamente quem é vítima e quem é o agressor na questão do bullying. Indivíduos com idade acima de 60 anos, especialmente aqueles que se tornaram viúvos recentemente, têm um risco maior de depressão, assim como os adolescentes e também as pessoas de baixa escolaridade. Uma coisa que é muito preocupante, um outro problema muito grave que costuma estar associado com depressão, embora não seja a única causa, é o suicídio. Então, o suicídio tem várias motivações, mas com muita frequência as pessoas que cometem suicídio são pessoas que passam por uma situação de depressão. 85%
das pessoas que tentam suicídio têm quadros de depressão, mas muitas das vezes existem outros transtornos mentais associados, como transtorno bipolar, transtorno de pânico e a própria esquizofrenia, e outras doenças que são fatores de risco para a depressão, também aumentam o risco de suicídio. Então, diagnóstico de doenças graves também podem levar o indivíduo não só à depressão, mas também ao suicídio. Um histórico de violência, abuso ou negligência na infância também estão associados com o aumento do risco de suicídio. E às vezes existem outras motivações, como por exemplo motivação religiosa. Isso muitas vezes a gente vê notícias, né, de grupos de pessoas que pertencem a determinadas seitas, por exemplo, acabam cometendo suicídio coletivo, motivados por uma série de crenças disfuncionais que são motivadas pela frequência e participação dessas pessoas em determinadas religiões. Enfim, elas acabam sendo manipuladas e encontram no suicídio uma espécie de salvação autoprovocada, digamos assim. Uma coisa que chama muita atenção também é que existe uma chance muito grande de recorrência de tentativas de suicídio. De modo geral, depois da primeira tentativa de suicídio, 30% das pessoas vão acabar tentando suicídio novamente num prazo de 1 ano. E então, por isso é muito importante se identificar essas pessoas e fazer um trabalho mais intensivo para evitar que esse problema se torne repetitivo e a pessoa acabe tendo êxito na sua tentativa de suicídio. Crises financeiras também podem desencadear o comportamento suicida, a tentativa de suicídio, e isso também está muito relacionado com aquele fator de risco que é aquela pressão precoce que determinadas pessoas sofrem ao longo da vida, muitas vezes desde a infância, para serem bem-sucedidas. E aí qualquer ameaça a essa idealização do seu ideal, né, do seu objetivo de vida, de ser uma pessoa bem-sucedida, que de modo geral é um conceito que está distante um pouco do conceito da felicidade, que não depende de uma riqueza material que se possa exibir para os outros. Então isso também acaba muitas vezes levando ao suicídio. As populações indígenas, especificamente aqui no Brasil, têm um risco 10 vezes maior de suicídio do que a média da população. Pessoas que têm determinados transtornos de personalidade e que são caracterizados por uma impulsividade muito grande, uma intolerância à frustração, também estão mais sujeitas ao suicídio. A consequência da depressão, além do risco de suicídio, tem então um sofrimento psíquico muito grande, uma queda do desempenho acadêmico ou laboral do indivíduo e o comprometimento das relações familiares e afetivas. Tudo isso contribui para o isolamento social e para o risco de suicídio. Mas existem outras consequências, outras doenças são mais comuns em pessoas com depressão. Por exemplo, a demência de Alzheimer, as doenças cardiovasculares e o diabetes tipo 2. Existem vários tipos de tratamento para a depressão. O tratamento que é o mais preconizado é o uso de antidepressivos, mas só 50% dos pacientes melhoram com o uso de antidepressivos. Isso não depende de ser um antidepressivo moderno, antigo, a classe do antidepressivo. Existem vários tipos de antidepressivo e não tem um que a gente possa dizer que é mais eficaz do que o outro. Mas entre os idosos, por exemplo, costuma haver uma resposta um pouco melhor
ao uso de antidepressivos. 65% dos idosos melhoram da depressão com o uso de antidepressivos. Mas, de modo geral, quando existe uma melhora, ela geralmente é uma melhora parcial. Em 70% dos casos, as pessoas, quando têm melhora da depressão com o uso de antidepressivos, essa melhora não é de 100%, ou seja, a pessoa não fica no seu estado, digamos assim, normal. Sempre tem ainda ali uma pontinha de depressão na pessoa. Além disso, existe um problema muito grande com os antidepressivos, que é a alta incidência de efeitos colaterais. 60% dos pacientes que usam antidepressivos têm efeitos colaterais e, por causa desses efeitos colaterais, 20% das pessoas abandonam o tratamento com os antidepressivos. Um outro problema sério dos antidepressivos é que eles não reduzem o risco de suicídio. E como o suicídio é um evento bastante dramático e preocupante e com uma incidência relativamente alta em pessoas com depressão, isso acaba sendo uma espécie de fracasso do tratamento com os antidepressivos. Por tudo isso, os antidepressivos não devem ser a única estratégia de tratamento para a depressão. Existem outros produtos que podem ser usados e um deles é o lítio, na verdade um mineral, mas que tem efeitos sobre o funcionamento do sistema nervoso central. A associação de lítio com os antidepressivos aumenta a eficácia mesmo em doses mais baixas do que aquelas que são usadas, as doses de lítio, que são usadas, por exemplo, para o tratamento do transtorno bipolar. E o lítio é útil, então, nos casos em que existe uma depressão grave, e essa depressão, às vezes, pode ser acompanhada de delírios, e o lítio é especialmente útil nessas situações. Mas um dado muito importante é que o lítio é o único medicamento que reduz o risco de suicídio na pessoa. Então, sempre que existe essa presença, né, de tentativa de suicídio, de ação suicida, o uso do lítio pode ter um espaço mais importante no tratamento da depressão. Alguns suplementos nutricionais e fitoterápicos também podem ajudar, mas uma outra característica de tratamento diferente que é muito útil é a psicoterapia. A psicoterapia é tão eficaz quanto os antidepressivos, ou seja, metade das pessoas com depressão que fazem psicoterapia tem melhora, com ou sem o uso de antidepressivos. Porém, a associação de psicoterapia com antidepressivo é mais eficaz do que cada uma dessas modalidades terapêuticas isoladamente. A psicoterapia por si só já diminui o risco de morte por suicídio em 5%, e esse é um dado interessante também. Quer dizer, medicamento, o único que consegue diminuir o risco de suicídio é o lítio, mas a psicoterapia também pode diminuir o risco de suicídio na pessoa com depressão. E por causa disso, a psicoterapia deve ser oferecida para todas as pessoas com depressão, independente da gravidade da depressão. Outros tratamentos também podem ser úteis, como, por exemplo, a musicoterapia, e mais especificamente na população idosa. Existem outros tratamentos que no Ocidente não são tão indicados para o tratamento da depressão, mas existem algumas evidências de que eles podem realmente ser úteis, como a acupuntura, a massagem, a massoterapia, a aromaterapia e até mesmo a yoga. Voltando à questão do suicídio, existem alguns sinais de alerta que sugerem que o indivíduo está correndo um risco elevado de cometer suicídio. Então, por exemplo, uma alegria súbita exagerada. A pessoa, de repente, parece que está muito mais alegre do que sempre foi. É de se preocupar quando isso acontece. O isolamento social em pessoas que antes tinham um convívio social muito mais intenso, e
o aumento do consumo de álcool ou de drogas. Mesmo pessoas que usavam álcool ou drogas já por um bom tempo, quando começam a ingerir essas substâncias de uma maneira mais exagerada, estão também muitas vezes sinalizando para um risco maior de suicídio. Outra coisa são manifestações de despedida da pessoa. Então a pessoa começa a procurar gente conhecida e tem uma conversa assim que a gente começa a perceber que parece que a pessoa está se despedindo. Isso é para se levar em consideração também como um fator de risco, de alerta para suicídio. A distribuição de objetos de valor material ou afetivo, então a pessoa de repente começa a distribuir para os conhecidos determinados objetos que têm um grande valor para ela, talvez não necessariamente para os outros, e isso também pode ser um sinal. E proferir frases que demonstram descontentamento com a vida, isso também é uma característica que acende aí um sinal de alerta. E o que fazer nesses casos? Primeiro, abrir espaço para o diálogo com a pessoa, mais escutar do que falar, né? Evitar julgamentos e sugerir tratamento ou psicoterapia para essa pessoa. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.